A gente tem um exemplo muito claro de um dos apóstolos do Senhor, que é Pedro, e a gente vai perceber isso em Pedro. Pedro, durante o tempo que foi chamado e esteve com Jesus, Pedro mostrou muitas imperfeições. Pedro, ele teve muitos tropeços, né, no início da sua vida com Cristo, a ponto de o Senhor ter que repreendê-lo e ter que orientá-lo muitas vezes, porque Pedro cometia alguns erros, algumas falhas que são inerentes muitas vezes a uma vida que precisa ainda ser transformada e moldada. Lembrando que uma criança, quando aprende a andar, no começo até o pé firmar, às vezes vacila um pouco, até que depois ela se firma. Mas mesmo que depois ela se firme e caminha, em algum momento, às vezes, tropeça, não é verdade? Mas não fica caída no chão, tem que se levantar. Eu me lembro uma vez, eu estava participando de um campeonato, eu sempre disputei competições na escola, em algumas áreas. Eu sempre gostei de atuar nessa área de esportes e sempre competi em alguns eventos, né? Graças a Deus, obtive sucesso na maior parte das competições que eu participei. E eu me lembro uma vez, nós íamos jogar a final de um campeonato estadual. Era bem o jogo final. Nós tínhamos ganhos vários torneios, né, locais, e nós estávamos indo para disputar a final do campeonato do estado. Meu irmão, aquele dia a quadra estava cheia, aquela coisa bonita. E aí os times entrando assim, né, que iam disputar a final. Quando eu estava entrando na quadra, eu tropecei não sei aonde lá e eu caí. Puf! Eu ouvi aquele estádio todo que estava lá, rindo, os colegas rindo. Meu irmão, eu não sabia o que eu fazia na hora. A minha vontade era de cavar um buraco ali mesmo, fazer igual avestruz. Botar a cabeça ali e não sair dali, nunca mais, né? Mas aquilo ali era só o começo, né? Tinha que entrar e tinha que competir. Não dava para fazer aquilo. Enfim, tive que buscar forças em mim mesmo, porque vem uma vergonha, vem um sentimento horrível na sua vida quando isso acontece. Eu tinha 13 anos de idade quando isso aconteceu. E aí, eu tive que me levantar e fui. Não queria olhar para ninguém, porque eu sabia que estava todo mundo rindo. Estava todo mundo rindo. Mas precisava competir, né? E dizem que quem ri por último ri melhor, não é assim? No final não estava mais o povo rindo, porque graças a Deus nós vencemos aquele campeonato do estado. O nosso time jogou bem e conseguimos vencer. Aquela vergonha que eu passei ficou para trás. Eu me lembro do que aconteceu, mas aquilo não me incomoda mais. Na hora foi muito difícil. Mas eu pude me levantar, eu pude jogar, eu pude contribuir com a equipe, e graças a Deus vencemos a final daquele campeonato do estado. Meu irmão, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova dia a dia. Olha o que aconteceu com Pedro, isso aqui vai te ajudar. Porque hoje, meu irmão, é dia de você se levantar. O inferno pode estar rindo de você, pessoas podem estar rindo de você, você pode estar se culpando a você mesmo do porquê muitas coisas aconteceram, você pode ter chego aqui se sentindo a pior criatura do mundo, a pior pessoa do mundo, mas olha, não desfaleça. Por mais que o seu homem exterior tenha se corrompido, o interior está se renovando. E isso que você está ouvindo de Deus hoje é para te ajudar a te levantar, para que você não tropece mais, mas para que você volte a campo, você faça o que você tem que fazer, você volte para a corrida, cruze a linha de chegada e você glorifique a Deus, meu irmão. Porque é gostoso o sabor da vitória, eu digo para você. É gostoso você passar por dificuldades ou por momentos difíceis, mas você triunfar, porque você se superou a você mesmo, você conseguiu vencer. Olha só o que diz o texto sagrado lá em Lucas 22. Vamos pegar o exemplo do apóstolo e vamos aprender de Deus. Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Lucas 22, 31. Diz assim:
E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirindar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Olha só, meus irmãos. Jesus chega para Pedro, o apóstolo, e fala: Pedro, o Satanás está pedindo você para cirindar você igual trigo, ou seja, quer passar você na peneira de uma forma fininha, ou seja, quer provar você de uma forma rígida. Eu estou intercedendo por você. E aí Jesus fala: ó, quando você se converter, né, Jesus está falando com um discípulo dele. Jesus não está falando com um camarada que ele encontrou na rua, mundano, que não sabe quem que é. Jesus está falando com um discípulo, alguém que está ao lado dele. Alguém que já tinha, meu irmão, inclusive sido usado para realizar milagres, prodígios, quando Jesus mandou os 12 e mandou os 70. Alguém que está convivendo ao lado e já está ali aprendendo e já sabe dizer o que é e já tem respeito no meio do grupo na qual ele faz parte, que não é visto mais como qualquer um. É como você um dia contratar uma pessoa na sua empresa, para você que tem uma empresa, e você vê que aquela pessoa se destaca, você vai ensinando ela pode ter cometido alguns errinhos, mas você vai corrigindo aquilo, e hoje você colocou ela como ser a sua encarregado, o seu manager, seu gerente, o seu diretor, ele está ali. Ele já não é mais visto como uma pessoa qualquer, ele já tem uma função, ele é respeitado. Assim era o Pedro. E aí, Jesus chega para o Pedro e fala assim: olha, quando você se converter, você vai e você fala isso para os seus irmãos. E isso, meu irmão, me faz pensar uma coisa, que não importa o tempo que a gente tenha de igreja, não importa a função que a gente exerça, mas a gente precisa, meu irmão, melhorar a cada dia. A gente tem que viver uma conversão diária a cada dia. Porque muitas vezes os nossos membros, o apóstolo Paulo fala isso, guerreia entre si. E o próprio apóstolo chegou a dizer o seguinte: olha, o que eu quero eu não faço, mas o que eu faço, isso eu aborreço. Ou seja, nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia, melhorar a cada dia, né? Crescer a cada dia, ter mais maturidade a cada dia. Então, quando você se converter, Pedro, quando você conseguir superar estas coisas que lhe atrapalham, conta para os seus irmãos, viu? Dá o testemunho, porque isso vai ajudar outras pessoas também. O Pedro, cheio de si, porque o Pedro ele era meio turrão assim, né? Meio, eu sei, eu faço, eu aconteço, né? Pedro era desse jeito. Era aquela pessoa mais impulsiva, né? Tem muita gente que é assim, igualzinho o Pedro, né? Ela age dessa forma. É como dizem aí a psicologia, aquele que é tido como sanguíneo, né, pela psicologia, ele é aquele que é mais agitadinho assim um pouquinho. O Pedro falou assim: não, Senhor, eu estou contigo, eu vou até o final, não tem esse negócio, não vou cair, não vou tropeçar, não sei o que lá, e eu. E quando a gente está muito cheio do nosso eu, não tem espaço para Deus, né? Aí é um problema. Aí Jesus falou assim: ô Pedro, ainda hoje, não é amanhã, não, é ainda hoje, ó, já passou parte do dia, mas ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Essa era a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, meu irmão, não relute contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se revelar, se mostrar a você, saiba, a palavra é a verdade, vai acontecer. Então, se a palavra, meu irmão, lhe corrige, receba isso com alegria. Se a palavra lhe repreende, receba isso com alegria, porque Deus está querendo livrar você de uma amargura, Deus está querendo livrar você de uma lágrima, Deus está querendo livrar você de um sofrimento. Agradeça isso. Mas às vezes a gente ouve aquilo, a gente não dá o devido valor. A palavra vai se cumprir, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. É a orientação do nosso Deus.
Quantas coisas Deus fala na sua palavra, pessoal, que a gente às vezes deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pode passar um tempo, mas aquilo vai acontecer. Não tem como, é a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ficar atento em relação aos nossos relacionamentos, às nossas uniões, às nossas sociedades, em relação às nossas posturas, comportamentos, porque Deus é claro naquilo que Ele diz. Não tem como a gente querer fugir, comigo vai ser diferente. O Pedro também achava que com ele ia ser diferente. Ele também tomou uma posição, não vai acontecer, eu nunca vou fazer isso, eu jamais, meu irmão, olha só a palavra dele. Ele diz o seguinte, e ele diz, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão Estou pronto, Senhor, estou aqui preparado, pode contar comigo, que é soldado. Aqui é o seguinte, é missão dada, missão cumprida, comigo é assim. Essa foi a postura que o Pedro, ele teve. Jesus falou, Pedro, ainda hoje, hein? Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Jesus foi claro para dizer. O homem exterior, nesse momento, se corrompeu. Por quê? Porque o orgulho tomou conta. A prepotência tomou conta. O eu tomou conta. E quando isso acontece, ali a queda é eminente. Ali o homem exterior está se corrompendo. E aí olha o que aconteceu naquele mesmo dia. Jesus foi preso. Quando chegaram os soldados, meu irmão, quando chegaram os soldados e foram prender Jesus, o Pedro estava com uma espada, ele sacou a espada e slapt no rosto do soldado. Passou do lado e pegou na orelha, arrancou a orelha do soldado. Jesus, na mesma hora, falou, guarda essa espada, Pedro. Para com isso. Pegou a orelha do soldado e colocou no lugar. Primeira cirurgia plástica de implante que a gente vê registrada na Bíblia Sagrada foi essa. Colocou a orelha do soldado no lugar que tinha sido cortado. Jesus falou, guarda isso. Quem com a espada fere, com a espada vai ser ferido. Jesus repreende a ele, porque naquele lapso de querer fazer, de querer defender, aparentemente até algo bom, né? Eu quero defender o meu mestre, eu quero defender o meu Senhor, eu quero defender essa pessoa que eu amo, que eu estou do lado dela, eu quero lutar por ela até o fim. Calma. Porque nada é por força e nem por violência. Calma, Pedro. Prenderam Jesus. Hora que prenderam Jesus, cadê aquele homem que está dizendo que está pronto para ir com Jesus até a morte? Cadê aquele homem que aparentemente realmente vai honrar aquela palavra que está dizendo? Bora.